Oi, pessoal! Esse é a parte 2 do vídeo dessa semana e nessa parte, então, eu vou falar um pouco sobre preparação de pele e os produtos que eu utilizo. Bora lá? Agora, então, eu vou começar a preparação da pele, uma pele básica pro dia a dia, porque quando eu faço uma maquiagem mais complexa, digamos assim, como foi, de novo, na minha formatura, eu misturo duas bases. Eu vou mostrar pra vocês, então, a base que eu utilizo. Eu uso a base da Mary Kay, da linha Time Wise. E agora a Mary Kay tá com uma outra linha que é Play, que é uma linha que é um pouco mais suave, digamos assim. Mas eu gosto dessa aqui. A minha cor é bege 4, tá? E eu acho a cobertura dela muito boa e ela dura bastante. Eu vou passar aqui um pouco da minha base. Como é minha, eu encosto no rosto, direto assim. Mas a das clientes, quando eu vou maquiar uma cliente, eu coloco numa bandejinha e aplico direitinho com o pincel, tá? Nunca a gente pode utilizar, encostar um produto assim direto na pele de uma cliente, enfim, né? Porque é anti-higiênico, você não vai ter como higienizar a embalagem, tá? Mas nesse caso, como é pessoal essa base, eu vou passar direto no rosto. Tô bonita. E aí, vocês podem espalhar um pouco com a mão, não tem problema nenhum. Tem dois pincéis que vocês podem utilizar, que eu aconselho, né? Que é o língua de gato, que é esse aqui. Ele é assim, fininho. E o kabuki, que é esse aqui, ó. Ele é assim. Eu gosto dos dois. Tão sujo, tá? Eu sei. Mas eu gosto dos dois. Acho os dois bons para passar. Eles vão ter efeitos um pouco diferentes. O língua de gato deixa, assim, um pouco marcadas as cerdas do pincel no teu rosto. Mas eu sempre aconselho a, depois de espalhar com o pincel, passar uma esponjinha. Eu vou passar hoje com o kabuki. Vou passar aqui no espelhinho. Vocês podem dando batidinhas assim, ó, pra ir espalhando o produto. Lembrem sempre de passar aqui, ó, nas orelhas, pra não ficar aquela máscara aqui, aquela divisão, sabe? E descer pro pescoço. Nesse caso, como essa base é bem o tom da minha pele, eu desço pouco até. Mas quando eu misturo as duas, eu vou até assim embaixo do pescoço, que eu acho melhor, sabe? Então, depois que eu passo a base aqui em tudo bem direitinho, eu venho com uma esponjinha. Pode ser essas aqui, que as pessoas chamam de queijinho. Gente, meu material, ele tá um pouco sujo, tá? Hoje é o dia de limpar o material, mas eu quis gravar o vídeo antes pra vocês. Que daí eu vou atender uma cliente amanhã e o material vai estar limpíssimo. Ou essas aqui mesmo, tá? Essas esponjas, assim. Você vem... Eu vou usar queijinho mesmo. Você vem e finaliza bem aqui, ó. Por exemplo, onde tem acúmulo de base, principalmente nas olheiras, é onde geralmente mais fica. Aqui nos cantinhos. Você vem qualquer marca que ficou do pincel. Nunca esfrega a esponja, tá? Sempre leve batidinhas, tá? Aí você vem, dá umas batidinhas aqui no olho, tudo mais. Depois a gente vai passar o corretivo. O corretivo que eu gosto de usar, que na verdade é o que eu tenho, tá? Mas eu gosto bastante dele, é a da Tracta. É esse aqui, ó. E aí agora a gente vai passar um corretivo que é mais claro que o tom da nossa pele. Então, vocês podem utilizar o claro ou o médio, vai depender, né, do tom da pele de vocês. Esse aqui, ele tem... Eu vou mostrar pra vocês. Ele tem essa ponta assim, ó. Então, vocês podem passar direto, mas como é o mesmo produto que eu utilizo nos clientes, olha quem tá lá atrás. O gato. Dá oi, gato. Olivia! Mas, como é o mesmo produto que eu utilizo nas clientes, eu não passo diretamente no meu rosto pra não colocar germes, enfim, que eu não vou conseguir higienizar nessa ponta, então eu uso um pincel. O pincel que você pode usar pra corretivo é esse aqui. Ele, eu não sei se o nome também é língua de gato, mas se for, ele é menorzinho, assim, e ele é bem chatinho, ó.
E aí vocês podem aplicar numa bandeja, ou se vocês estiverem maquiando assim que nem eu, que nem sabe onde tá as coisas, vocês podem colocar aqui na mão um pouquinho. Botei aqui. E aí vocês pegam aqui com o pincel e vocês vão aplicar nas olheiras. Eu gosto de pôr um pouquinho mais pra cima aqui, porque eu tenho uma marcação bem escura aqui. Vocês vão aplicar assim, é um formato de triângulo, tá? E aí, vocês fazem isso nos dois lados. Apliquei nos dois lados, venho com a esponjinha aqui de novo e vou dar batidinhas pra misturar esse corretivo na minha base. Esse corretivo, então, ele serve como uma iluminação do rosto, né? Então, você vai colocar nas áreas que você quer iluminar. Eu vou colocar também um pouco, que eu sempre boto, passar mais um pouco de corretivo, porque o que eu tinha posto na mão acabou, ali nos olhos. Eu vou colocar aqui no nariz, no centro. E fazer uma arvorezinha aqui em cima da testa. Se você tiver a testa um pouco maior, você pode subir mais aqui essa parte da arvorezinha. Mas como eu tenho uma testa curta, eu fiz só até metade dela aqui. Então, se você tiver a testa maior, você sobe mais um pouco, tá? Faz até a pontinha do nariz, mesma coisa. E eu gosto de colocar um pouquinho também aqui no queixo, porque o meu queixo, ele tem essa entradinha aqui, ó. Daí pra não deixar essa marcação escura aqui também. Então, eu aplico aqui, venho com a esponjinha. Esses são os lugares que eu aplico o corretivo claro. Então tá, essa é a parte dos produtos cremosos. Se eu fosse fazer o contorno escuro também com corretivo, esse seria o momento que eu aplicaria ele, tá? Eu vou deixar isso para um outro tutorial que eu for fazer uma maquiagem com uma pele um pouco mais pesada, um pouco mais complexa, tá? Mais completa. Então, a parte cremosa desse tutorial, dessa make mais simples, vai até aqui. Então, agora a gente vai selar a maquiagem com pó. Eu uso pó translúcido, tá? Eu uso esse aqui da Divas Black. Essa Divas Black é bem legal, eles têm produtos, diversos produtos para pele negra, então eles têm bases de tons bem escuros para pele mais retinta, o que eu sei que é difícil de encontrar em algumas marcas assim mais acessíveis, às vezes se torna um produto bem caro, mas eles têm. Eu até tenho uma aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês. Eu tenho essa aqui que eu comprei para atender as clientes, tá? É assim a embalagem, é bem parecida com a embalagem da Tracta, o formato, tá? Essa aqui que eu tenho é a Rafaela. Ela é para um tom um pouco mais claro, mas ela é assim já para pele negra. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho aqui. Não sei se vai dar para enxergar bem, ó. E é muito boa a cobertura dessa base também, tá? Bem boa mesmo. A própria Tracta tem um tom bem escuro, mas ainda assim não é um escuro que chega até tons de pele mais retinto. Então, na verdade, essa marca aqui tem vários tons e é todos assim com nomes de mulheres. É bem legal, tá? Depois eu coloco pra vocês o endereço de onde tem, lá no centro de Porto Alegre. É um shopping ao lado da Galeria Malcom, se eu não me engano. Mas eu vou botar o endereço, pesquisar certinho, e vou botar o endereço aqui pra vocês, tá? Enfim, aí eu vou usar o pó translúcido. Existem dois tons de pó translúcido, que é esse aqui, que é o mais rosado, e existe o banana, que é o pó mais amarelado, que é o mais indicado também para peles negras, ou pra pessoa também com a pele branca, com o fundo bem amarelado. Eu até poderia utilizar esse também, mas eu uso esse aqui porque é o que eu tenho. Enfim, aí eu coloco, ele tem tipo uma redinha em cima, assim, que é pra não cair o pó inteiro e tu não fazer uma sujeirama. E o pincel que eu utilizo pra pó é esse aqui. Tem que ser um pincel bem fofinho, tá? E aí eu coloco um pouco do pó. Ele sai aqui, aí tu põe um pouco na tampa. Aí tu vai pegar um pouco com o pincel e vai aplicar primeiramente na região dos olhos.
E aí, com esse pó que tu aplicou nos olhos, tu já pode vir descendo ele. Se você passou a base no pescoço, você tem que selar a base do pescoço, porque senão quando tu for abraçar alguém, cumprimentar alguém, um pedaço da tua pele vai ficar na pessoa, entendeu? E a gente quer evitar isso. Beleza. Aí depois que você espalhou em tudo, inclusive nas orelhas, porque sim, nós passamos base aqui pra cima das orelhas, pra não ficarmos de máscara, a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é pra ter certeza de que a maquiagem ficou bem selada, tá? Vocês vão pegar de novo a queijinho, pode ser a mesma que vocês utilizaram. No caso, eu utilizei essa aqui antes. E agora eu vou utilizar essa aqui que tá suja de pó. Tudo bom? Aí vocês vão pegar essa ponta aqui, bem a parte da ponta, e vão colocar um pouquinho de pó. E aí vocês vão aplicar abaixo dos olhos. Por quê? Porque daí vocês selam bem a maquiagem daqui. Vocês podem chorar, vocês podem tudo, assim, ó. Que se vocês selarem bem, essa parte aqui não vai estragar da base, tá? E também não fica marcas. Claro que antes de tu começar a passar o pó, tu tem que utilizar a esponjinha pra tirar qualquer tipo de marca. Porque uma vez que tu sela, não tem mais volta, tá? Porque é pra isso que a gente sela a maquiagem, pra não voltar. E aí, se você já passou a base ali e ficou ruim, entendeu? Não tem volta. Então, passa bem ali a esponja antes de passar o pó com o pincel. E aí, agora, depois de passar com o pincel, a gente vai passar assim com a esponjinha. Aí eu venho, coloco bem aqui embaixo da... Vou chegar bem perto pra vocês verem a minha beleza e pra vocês enxergarem o pó. Tá vendo? Deixa aí um tempo. Vamos repetir o processo para o outro lado. Aí vocês vão voltar com o mesmo pincel e tirar, porque ficou um excesso enorme, eu fiquei toda branca, e tirar esse pó que foi posto aqui embaixo, tá? Aí, vou ver se vocês conseguem enxergar. Daí fica assim, ó, não fica marcado, não fica branco, mas com certeza tá bem selado, dou essa certeza pra vocês. Mas então é isso, selei a pele e agora a gente vai pra parte dos pós com cor, digamos assim. Primeira coisa que eu passo, então, é o contorno escuro. Aqui, o que eu utilizo é essa paleta aqui da Ruby Rose, porque também tem várias cores, eu posso usar nas clientes também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel de contorno, que é esse pincel aqui chanfrado, mais chanfradinho, tá? E eu vou passar, eu misturo na minha pele esse do meio, que é um pouco mais escuro que o meu tom de pele, com um mais escuro. Porque daí eu consigo dar esse efeito do contorno, tá? Então eu vou misturar um pouquinho de cada um. Deixa eu pegar meu espelhinho. E eu vou aplicar abaixo do osso aqui, ó, desse osso que a gente tem. A gente vai aplicar abaixo dele e esfumar pra cima, tá? Então a gente vem com a parte chanfrada. Começa sempre daqui, nunca começa daqui, porque senão tu vai ficar com uma marca marrom aqui no teu rosto, tá? Então tu começa aqui de perto da orelha e vem esfumando pra cima. Ó. Viu que já dá um... Porque a base, ela acaba tirando... Não tirando, mas ela acaba uniformizando todo o nosso rosto. Então, a gente perde as sombras do rosto. Esse contorno, ele realça novamente as sombras, tá? Então, o que eu fiz? Eu apliquei aqui para deixar o rosto mais fino. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado. Se você tiver alguma dificuldade, não tá muito acostumado, você pode fazer aquela técnica do peixinho. E aí, essa parte que fica mais fina, aqui, né, é onde você vai aplicar o produto. No caso, eu já tô meio acostumada, né? Então eu consigo meio que passar no olho. Mas você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Beleza. Apliquei, então, dos dois lados. E a gente pode aplicar também aqui no contorno da testa. Eu aplico bem pouquinho, porque como eu já falei anteriormente, na parte da iluminação, eu tenho a testa curta. Mas se você tiver a testa mais longa, você pode aplicar aqui pra dar a impressão de uma testa um pouco menor. Se você quiser. Se você quiser ficar com a testa do tamanho, você fica também, que o corpo é seu. Mas, você aplica aqui, ó, nas têmporas. E sobe com o que sobrou do produto pro resto da testa aqui, ó. Eu não boto muito, né? Boto pouco.
e fica assim. Se você tiver aqui uma papada, um maxilar proeminente, entendeu? Você pode aplicar aqui também. Aí você aplica aqui e esfuma. Mas, no meu caso, eu acho que não precisa, então eu não vou aplicar. Até porque é uma maquiagem mais básica. E o outro lugar que eu aplico, daí eu gosto de aplicar com um pincel um pouco menor. Eu uso esse aqui, ó. Também é um linho de gato, um pouco maior do que o do corretivo. E aí eu gosto de aplicar no nariz. Você aplica aqui da saída da sobrancelha, na lateral do seu nariz. Não muito do lado, porque senão o teu nariz vai ficar mais largo, ao invés de afinar, que é a ideia. E quando chegar aqui na ponta, você tem que fechar o desenho, ó. Então você vem no sentido do meinho do nariz aqui, ó. Aí eu volto com o pincel aquele e esfumo. Entendeu? Vou fazer agora do outro lado também, tá? Pronto. Olhem de frente como já dá um efeito de afinar aqui o rosto e o nariz aqui também. Viram só? E um segredinho, uma técnica, se vocês quiserem, que nem eu que não tenho lábios quase, vocês podem aplicar um pouco do mesmo que vocês aplicaram para contorno embaixo da boca. Com cuidado para não ficar com uma barba, né? Olha, ele deixa mais fundo essa parte, daí parece que o lábio é um pouco maior. Tudo impressão. Maquiagem é impressão, tá, pessoal? E é isso. Aí agora a gente vai passar o blush, tá? O blush é o seguinte, vocês podem utilizar o mesmo pincel que vocês utilizaram, só dei uma limpadinha, pode ser na mão assim mesmo. Ou vocês podem utilizar um pincel como se fosse o de pó, mas um pouco menorzinho, mas que seja fofinho, daí não precisa ser o chanfrado, então vocês que escolhem. Então, aplica no pincel e vocês vão aplicar na maçã do rosto, aqui, desse meio em direção ao início do contorno, porque a gente tem que misturar essas duas coisas, esses dois pó, o contorno e o blush, tá? Pronto, se vocês quiserem, vocês podem colocar bem pouquinho aqui no nariz. Eu gosto de fazer isso pra deixar um ar, assim, mais de saúde e tudo mais. Não é obrigatório, não são muitas pessoas que fazem, mas eu até gosto de fazer. Então eu aplico bem pouquinho aqui em cima. Bem pouquinho mesmo, tá? Talvez aí na câmera nem apareça a diferença, mas faz, tá? Faz, acredita em mim. Aí vocês pegam o pincel do pó e vocês vão aqui misturar o blush com o contorno pra uniformizar bem. É isso. Aí, o último passo da pele, pra gente finalizar, porque esse vídeo já deve estar imenso, mas é que eu gosto de conversar bastante e explicar bem pra vocês, é o iluminador. No momento, eu tenho dois que eu gosto bastante, tá? É claro que existem vários outros, vocês usam o que vocês gostarem mais. Eu tenho esse aqui da Avon, que é da MAC, é a linha Unicórnio. Ele tem essas cores aqui, aí eu misturo tudo e uso junto. E eu tenho essa paleta da Ruby Rose. Esse aqui também tem lá naquele atacado de maquiagem que eu falei pra vocês. Eu posso deixar o endereço dele também aqui. Eu gosto de misturar esse aqui do meio com o branco, tá? Eu acho que fica bom pra minha pele. Daí vocês vão aplicar em cima da maçã do rosto e vão subir um pouco aqui, ó. Olha que bonito que fica. Esse pincel aqui é o que chamam de vassourinha. Então, apliquei aqui. Vamos aplicar do outro lado. Beleza, aplicamos aqui. A gente pode aplicar um pouco aqui entre as sobrancelhas. Na ponta do nariz. E uma dica é aplicar no arco do cupido, que é a voltinha que a gente tem aqui na boca. Por quê? E indo um pouco pra boca. Por quê? Porque quando tu for aplicar o batom, tu vai conseguir ver bem certinho as voltinhas da boca. Então vai ficar mais fácil pra você aplicar o batom.
Se for uma cor escura, como vermelho, preto e roxo, às vezes é um pouco difícil de aplicar. A gente acaba errando, eu erro pra caramba, tá? Então, a parte da pele é isso, tá? Que eu uso pro dia a dia. Eu sei que eu demorei bastante pra falar aqui pra vocês de tudo, mas é uma pele que pode ser feita em 15 minutos. Eu só demorei todo esse tempo porque eu queria mostrar pra vocês bem os produtos e como eu faço a preparação da pele e as técnicas. O último passo, então, seria passar o fixador. Claro, você vai fazer os olhos, vai passar o batom, vai fazer todo o processo que você costuma fazer. Aí depois que você termina toda essa maquiagem, você vai passar o fixador. O fixador que eu gosto de utilizar, que é o que eu uso nas minhas clientes, é o da Ruby Rose mesmo, ele é muito bom. Ruby Rose fixador. Ele é de spray também, óbvio. E outro que eu utilizo quando é uma maquiagem que tem que durar muito, que nem eu usei na minha formatura, é esse aqui. Ness, não sei como é que fala, tá? Diz aqui que ele é profissional. Eu comprei ele na Panvel, tá? Ele é naquela parte de maquiagem da Panvel. Ele não é da marca da Panvel, mas tem lá pra vender. E acho que foi uns R$47. Eu me lembro que na época eu achei caro, mas pelo tempo que tá durando e pela funcionalidade dele, eu acho que é um preço super vale a pena, tá? E aí, claro, como que você aplica o fixador? Você vai aplicar uma certa distância do seu rosto. Não precisa pegar uma régua e colocar no rosto, mas assim, não vai aplicar em cima, porque senão o jato vai sair molhado e vai molhar a maquiagem de vocês. E se aplicar muito longe também, não vai encostar na pele. Então, ele tem que estar numa distância adequada para que o produto pegue no seu rosto, mas que não fique molhado. Então, você vai aplicar. Eu não vou aplicar agora, porque eu tenho que terminar o resto da maquiagem, né? Mas, então, você vai aplicar assim, você vai fechar os olhos, prender a respiração e vai aplicar. Você tem que aplicar em todo o rosto, em toda a parte que tá maquiada. Então, se você maquiou o pescoço, aplica um pouco no pescoço, vem aqui pra lateral pra fixar bem o teu iluminador e tudo mais. E o que eu faço? Depois que eu passo o fixador em todo o rosto, eu espero, dou um tempinho, né? Respiro um pouco e eu passo mais uma camada nos olhos. Por quê? Porque a parte que eu acredito que tem que segurar mais a maquiagem é nos olhos. Porque tu chora, tu sente coceira, tem o rímel, enfim, tem uma porção de coisas que precisam permanecer no lugar delas. Então, depois que eu aplico essa primeira camada em tudo, eu aplico mais um pouco só na área dos olhos, pegando bem de baixo pra cima, pra pegar o que tiver aqui embaixo e também pra pegar o rímel, a sobrancelha e tudo mais, tá? Então, é assim que eu aplico o fixador, sempre essas duas camadas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No fim ele ficou comprido, que eu disse que os primeiros vídeos do canal iam ser curtos, mas é porque eu quis passar bem pra vocês os produtos que eu utilizo, quais as técnicas que eu uso, tá? Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail, podem me deixar aqui na caixinha de comentários, ou podem me mandar um direct, qualquer um dos dois Instagrams, tanto o Lunarecer quanto o Linda e Meiga. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.